Olá a todos, eu sou o Dr. Miguel Silva e hoje vamos analisar o tema Os 8 hábitos essenciais para uma vida longa e saudável após os 80 anos. Com 35 anos de experiência clínica, testemunhei de perto as transformações e os desafios que o envelhecimento traz. É uma fase da vida que muitos encaram com uma certa passividade, pensando que, uma vez que se atinge uma idade avançada, pouco mais há a fazer além de deixar acontecer. No entanto, a minha experiência e a evidência científica mostram o contrário. Após os 80 anos, cada decisão, cada pequeno hábito adquire uma importância redobrada. O que na juventude podia ser considerado um capricho inofensivo, na velhice pode transformar-se num fardo, num risco para a saúde ou até mesmo numa armadilha perigosa. Em Portugal, assim como em muitas outras nações, a busca por uma longevidade ativa, plena e feliz é um objetivo comum. Contudo, a verdadeira essência de uma vida longa e alegre não reside em lutar contra o tempo ou em resistir a todas as mudanças, mas sim na sabedoria profunda de discernir o que deve ser mantido, o que deve ser adaptado e, crucialmente, o que deve ser abandonado. Não estamos aqui para apresentar uma lista proibitiva de não faças isto, não faças aquilo, mas sim para iluminar os caminhos que, ao serem evitados, podem não só proteger a sua saúde, mas também elevar significativamente o seu conforto e bem-estar, permitindo-lhe não apenas viver mais tempo, mas viver com maior qualidade e plenitude. Preparei 8 pontos cruciais que, pela sua relevância, estão intrinsecamente ligados à segurança, à longevidade e à qualidade de vida dos nossos idosos. Peço-lhe que dedique a sua atenção a esta apresentação, pois as informações que partilharemos podem constituir um guia vital capaz de proporcionar a si e à sua família uma década de menos preocupações e uma vida longa e verdadeiramente recompensadora. Antes de mergulharmos nos detalhes de cada ponto, se a perspectiva de obter este conhecimento o entusiasma e acredita que este conteúdo será valioso, por favor, demonstre o seu apoio com um gosto ou, se preferir, escreva a palavra saúde na secção de comentários. Será uma forma de sabermos que está conosco nesta jornada informativa. É uma verdade inegável que, ao atingirmos a 8ª década de vida, o nosso corpo passa de um estado de gestão robusta para um modo de gestão fina, quase como um relógio de alta precisão que requer manutenção e cuidado excepcionais. Para ilustrar, pense na diferença. Um jovem que apanha uma constipação comum pode esperar uma recuperação em cerca de 3 dias, impulsionado pela robustez do seu sistema imunitário. Um idoso de 80 anos, contudo, pode ver essa mesma constipação evoluir perigosamente para uma pneumonia severa, ou pior ainda, desencadear um evento cardiovascular grave. Da mesma forma, uma queda banal para um jovem pode resultar num mero arranhão, mas para um idoso, a mesma queda pode significar uma fratura da anca, uma condição que na medicina é tristemente apelidada de a última fratura, dada a sua elevada taxa de mortalidade associada às complicações pós-operatórias e à imobilidade prolongada. O nosso corpo, que antes operava com uma margem de erro ampla, agora exige uma atenção meticulosa. Mesmo os hábitos mais triviais ou os mais pequenos descuidos podem desencadear uma série de reações em cadeia, com consequências potencialmente graves. Os 8 pontos que vamos desvendar hoje são precisamente concebidos para o ajudar a identificar e a mitigar estes riscos ocultos que muitas vezes operam silenciosamente nos bastidores da nossa saúde. E, não ignorar as doenças. A prevenção e a consulta médica são inegociáveis. Este é, sem dúvida, o pilar fundamental da longevidade saudável. A recusa em ignorar qualquer sinal de doença ou desconforto físico. É comum ouvirmos os nossos idosos proferir frases como "é só uma dorzinha", "vai passar com o tempo" ou "não é nada de grave", "já estou habituado". Especialmente aqueles que dedicaram uma vida inteira ao trabalho árduo, cultivando uma forte independência e resiliência, demonstram uma resistência notável a procurar ajuda médica. As razões são variadas. O desejo de não ser um fardo para os filhos, a preocupação com os custos dos tratamentos ou até mesmo uma certa desconfiança em relação ao sistema de saúde. No entanto, a frieza dos dados médicos é clara. Após os 80 anos, a capacidade inata do corpo para compensar e se autorregenerar sofre uma diminuição acentuada, quase uma queda livre. O corpo jovem, maleável e resiliente como uma esponja, possui uma extraordinária capacidade de autorreparação. Em contraste, o corpo envelhecido assemelha-se a uma folha de papel fina,
onde qualquer rasgo, por menor que seja, é de difícil e lenta recuperação. Crucialmente, muitas doenças em idosos manifestam-se de forma atípica, com sintomas que são subtis ou que não correspondem aos padrões habituais. Uma tosse persistente, por exemplo, pode ser muito mais do que uma simples constipação. Pode ser um sinal precoce de insuficiência cardíaca, onde o coração, enfraquecido, não consegue bombear eficientemente o sangue, levando à acumulação de fluidos nos pulmões. Similarmente, uma perda de apetite e fadiga generalizada podem não ser meramente um capricho do paladar, mas sintomas de hipotiroidismo ou até mesmo as manifestações iniciais de certos tipos de cancro que se apresentam de forma inespecífica. O aumento da frequência urinária noturna, para além de problemas de próstata comuns em homens, pode estar associado a doenças cardiovasculares ou a uma função renal em declínio. Recordo-me vividamente de um caso em particular, o de um senhor de 85 anos, residente em Lisboa. Durante 2 semanas queixou-se de uma sensação de aperto no peito, mas atribuía-a teimosamente a problemas digestivos, automedicando-se com comprimidos para o estômago. O seu filho, contudo, sentindo uma intuição de que algo estava errado, insistiu veementemente em levá-lo ao hospital. O diagnóstico foi chocante, um infarte do miocárdio grave. Felizmente, a intervenção médica foi atempada e uma cirurgia minimamente invasiva conseguiu salvar a sua vida. Se a sua teimosia tivesse prevalecido por mais 2 dias, as consequências poderiam ter sido irremediáveis. As nossas recomendações de ação para este ponto são: estabelecer uma linha de alarme pessoal. Qualquer desconforto físico que persista por mais de 48 horas, seja uma febre ligeira, diarreia contínua, uma dor inexplicável ou dificuldade respiratória, deve ser imediatamente valorizado. Não hesite em procurar aconselhamento médico. Deixar de ser um paciente silencioso é fundamental comunicar abertamente. Se sentir mal-estar, informe a sua família sem demora. Durante a consulta médica, partilhe todos os detalhes, por mais triviais que lhe possam parecer. Lembre-se que cada pormenor pode ser uma peça importante do puzzle para o diagnóstico correto. Priorizar os exames médicos regulares. Os idosos devem, em consulta com o seu médico, aumentar a frequência e a especificidade dos seus exames de rotina. Testes como o eletrocardiograma, a densitometria óssea e as análises da função renal devem ser realizados regularmente. Procurar proativamente o médico não é um fardo para os seus filhos. É, na verdade, uma medida preventiva que evita problemas de saúde muito maiores e mais complexos no futuro. 2. Evitar tarefas domésticas extenuantes, principalmente levantar pesos e inclinar-se demasiado. Este é um dos hábitos mais arraigados e difíceis de erradicar entre os nossos idosos. É comum encontrarmos pessoas com 80 ou 90 anos que, em casa, ainda se consideram os pilares da organização doméstica. A máxima "fiz tarefas domésticas a vida toda", "o meu corpo está forte" e "não preciso da vossa ajuda" é frequentemente ouvida. Em muitas famílias portuguesas, existe uma forte tradição de autossuficiência e de mão na massa, o que leva os idosos a realizarem tarefas como esfregar o chão curvados, subir as escadas para limpar janelas, carregar baldes de água cheios ou espremer panos de chão com força. Embora pensem que estas atividades os mantêm ativos e vigorosos, nesta fase da vida, tais ações são classificadas como de alto risco. A investigação científica é inequívoca. Com o avanço da idade, a força muscular, a densidade óssea e, crucialmente, o sentido de equilíbrio do corpo diminuem de forma acentuada. Quando um idoso se curva, inclina-se para a frente ou levanta objetos pesados, 3 eventos perigosos podem ocorrer. Picos de pressão arterial. O esforço exigido para levantar pesos ou para se curvar pode provocar um aumento súbito e perigoso da pressão arterial. Este pico pode levar a tonturas, desmaios e, em casos mais graves, a um acidente vascular cerebral, AVC. Perda de equilíbrio. Ao curvar-se ou inclinar-se para a frente, o centro de gravidade do corpo desloca-se drasticamente. O sistema nervoso central de um idoso reage com maior lentidão. Uma vez perdido o equilíbrio, o risco de uma queda é 8 vezes superior ao de uma pessoa jovem, com todas as suas consequências nefastas. Lesões na coluna vertebral e articulações. A combinação da osteoporose, perda de massa óssea, com o envelhecimento natural da coluna vertebral, torna os ossos mais frágeis. Um movimento de flexão incorreto pode facilmente resultar numa fratura por compressão vertebral ou numa hérnia discal, causando dor intensa
e imobilidade. Lembro-me do caso de um senhor de 88 anos, na pitoresca região do Porto, que, apesar de ser considerado bastante robusto, insistiu em transportar um saco de terra pesado para o seu jardim. O esforço foi excessivo e ele sentiu uma dor aguda nas costas, que o obrigou a permanecer acamado por vários meses. Este episódio não foi apenas uma fonte de sofrimento físico intenso, mas também uma severa degradação da sua qualidade de vida e independência. As nossas recomendações de ação para este ponto são: estabelecer um limite de peso. Quaisquer objetos que pesem mais de 5 kg, como um jarro de água cheio, um saco de compras mais pesado ou um pacote de arroz, devem ser manuseados por outra pessoa. A modéstia na exigência física é uma forma de autoproteção. Rever e adaptar as posturas para as tarefas domésticas. Sempre que possível, realize as tarefas domésticas sentado, como preparar os vegetais, dobrar a roupa ou limpar a mesa. Se precisar de apanhar algo que caiu no chão, evite curvar-se diretamente pela cintura. Em vez disso, apoie-se numa superfície estável, dobre os joelhos e agache-se, mantendo o corpo equilibrado, antes de se levantar lentamente. Permitir-se ser ajudado. Grave esta frase na sua mente. Não é preguiça. É sabedoria para uma vida longa e digna. Deixe que os seus filhos, netos ou qualquer pessoa que o possa ajudar assumam as tarefas mais exigentes. A sua segurança, bem-estar e saúde são de valor inestimável e superam em muito a importância de qualquer tarefa doméstica. 3. Evitar tomar banho sozinho e, sobretudo, não trancar a porta do WC. Esta é uma das situações mais propensas a acidentes entre os nossos idosos. O meu conselho é enfático. Evite tomar banho sozinho e, sob nenhuma circunstância, tranque a porta da casa de banho. Muitos idosos em Portugal, especialmente aqueles que residem em casas mais amplas ou apartamentos onde os filhos não estão sempre presentes, valorizam imensamente a sua privacidade e o seu espaço pessoal. Assim, é um hábito comum trancar a porta da casa de banho ao tomar banho, considerando-o um ato íntimo e não querendo que os outros se preocupem. Contudo, as estatísticas são alarmantes. Mais de 70% das quedas em idosos ocorrem no ambiente da casa de banho. O momento do banho é, de facto, um dos mais perigosos para os nossos seniores, e as razões são multifacetadas. Diferença de temperatura e resposta térmica. A exposição à água quente provoca uma dilatação generalizada dos vasos sanguíneos. Este fenômeno desvia o fluxo sanguíneo para a superfície da pele, reduzindo, consequentemente, o aporte de sangue ao cérebro. Tal pode resultar em hipoxia cerebral, tonturas, sensação de desmaio iminente ou até mesmo em desmaios transitórios, piso escorregadio e diminuição do equilíbrio. O piso da casa de banho, por natureza, é frequentemente escorregadio. Em contraste, a capacidade de equilíbrio e a velocidade de reação muscular dos idosos estão diminuídas ao levantar-se, virar-se ou mudar de posição. Mesmo uma pequena poça de água ou sabão pode ser suficiente para causar uma queda devastadora. Exaustão física inesperada. Muitas pessoas têm o hábito de prolongar o banho. Um idoso, no entanto, pode sentir-se subitamente exausto, com uma sensação de fraqueza generalizada a meio do banho. Este é precisamente o momento de maior vulnerabilidade a acidentes. Lembro-me de um trágico incidente que ocorreu com uma senhora em Coimbra. Ela tinha o hábito inabalável de trancar a porta da casa de banho ao tomar banho. Numa ocasião, escorregou e caiu no chuveiro. Devido à porta trancada, os seus filhos não conseguiram aceder ao local a tempo de prestar socorro imediato, perdendo-se o precioso tempo de ouro para a assistência. Foi uma lição dolorosa e inesquecível sobre a importância da prevenção. As nossas recomendações de ação para este ponto são: assegurar a presença de alguém em casa. É imperativo que, durante o período em que o idoso toma banho, haja sempre uma segunda pessoa em casa, capaz de ouvir qualquer barulho ou pedido de ajuda e de intervir de imediato. Manter a porta destrancada. Esta é uma medida de segurança absolutamente crucial. Se o idoso precisar de ajuda, a família ou o cuidador podem entrar sem qualquer impedimento. Pense nisto não como uma invasão de privacidade, mas como uma estratégia inteligente para garantir a sua segurança e bem-estar. Uma demonstração de sabedoria na gestão da sua própria vida. Monitorizar o tempo e a temperatura da água. O tempo de banho não deve exceder os 10 minutos. A temperatura da água não deve ser excessivamente quente, para evitar a dilatação excessiva dos vasos sanguíneos, que pode levar aos problemas mencionados.
Melhorar a segurança do ambiente. Instale tapetes antiderrapantes, corrimãos robustos nas paredes da casa de banho e do chuveiro. Idealmente, considere a instalação de um sistema de alarme ou campainha de emergência que permita ao idoso pedir ajuda em caso de acidente. 4. Evitar dietas extremamente restritivas e uma alimentação demasiado leve. Este é um ponto de extrema importância que frequentemente é mal compreendido. Muitos dos nossos idosos, assustados com os 3 altos, hipertensão, diabetes e colesterol elevado, tendem a associar uma dieta extremamente leve e insípida à saúde ideal. Em Portugal, é comum que alguns idosos baseiem as suas refeições em papas de arroz ou de aveia, acompanhadas de alguns vegetais cozidos no vapor. Eles acreditam que esta é a quintessência da alimentação saudável. Contudo, para pessoas com mais de 80 anos, uma dieta excessivamente restritiva e sem calorias ou nutrientes suficientes pode, ironicamente, levar à desnutrição. Estudos médicos recentes têm demonstrado uma correlação preocupante: o baixo peso corporal e um índice de massa corporal, IMC, muito reduzido em idosos, estão associados a um risco de mortalidade superior ao de um ligeiro excesso de peso. A razão subjacente a este fenômeno é a sarcopenia, a perda acelerada de massa muscular, que é o grande inimigo da longevidade. A desnutrição desencadeia uma cascata de efeitos negativos, aceleração da perda muscular. A ingestão insuficiente de proteínas, que são os blocos construtores dos músculos, acelera a sua perda. Isso torna o indivíduo mais fraco, instável e aumenta drasticamente o risco de quedas. Diminuição da função imunitária. O sistema imunitário, essencial para combater doenças, depende de uma nutrição adequada, em particular de proteínas e vitaminas. Uma dieta pobre compromete a imunidade, tornando o idoso mais suscetível a infecções e dificultando a cicatrização de feridas. Fadiga cardíaca e cerebral. A ausência de uma nutrição equilibrada compromete a função dos órgãos vitais. O coração, em particular, pode sentir-se mais facilmente fatigado e a função cerebral pode ser afetada. Lembro-me de um senhor de 85 anos que vivia na zona rural de Setúbal. Para controlar o açúcar no sangue, ele adotou uma dieta tão restritiva que se assemelhava à de um asceta. Embora o seu nível de açúcar no sangue estivesse perfeitamente controlado, ele emagreceu drasticamente, tornando-se esquelético. Acabou por ser hospitalizado devido a uma infecção grave, resultante da sua baixa imunidade causada pela desnutrição. As nossas recomendações de ação para este ponto são: priorizar a proteína em todas as refeições. É fundamental que cada refeição inclua fontes de proteína de alta qualidade. Pense em ovos, peixe, especialmente peixe gordo como salmão ou sardinha, tofu, leite e iogurtes. Lembre-se, a proteína é o alicerce para a construção e manutenção de músculos fortes, essenciais para a longevidade. Não eliminar as gorduras saudáveis. As gorduras em quantidades adequadas e do tipo certo são vitais. Azeite virgem extra, abacate e frutos secos são exemplos de gorduras saudáveis que são cruciais para a saúde cerebral e cardiovascular. Não as restrinja excessivamente. Equilíbrio é mais importante que a leveza extrema. As 3 refeições diárias devem ser compostas por uma pequena quantidade de cereais integrais, como batata doce, arroz integral ou pão de mistura, abundância de vegetais variados, proteínas magras e uma porção de fruta. O objetivo é tornar a alimentação rica, variada e prazerosa. Comer com gosto e ter apetite é muito mais benéfico do que seguir cegamente dietas super saudáveis que podem levar à carência de nutrientes. Hidratação abundante e regular. Não espere sentir sede para beber água. Beba pequenos goles de água frequentemente ao longo do dia. Esta prática simples ajuda a prevenir a obstipação e a manter o sangue menos viscoso, contribuindo para a saúde cardiovascular. 5. Não sair sozinho por períodos prolongados. Este é um ponto crucial de segurança para os nossos idosos. Muitos, com mais de 80 anos, sentem-se plenamente capazes, afirmam ter muita energia e que conseguem andar vários quilômetros sem problema. Ou por perceberem que os mais jovens estão ocupados, decidem ir sozinhos às compras, ao parque ou a outros compromissos. Especialmente em Portugal, onde a autonomia é valorizada, alguns idosos mantêm o hábito de conduzir ou utilizar transportes públicos sozinhos para se deslocarem a locais mais distantes. Contudo, esta prática encerra um risco oculto significativo para o corpo envelhecido. Após os 80 anos,
A probabilidade de ocorrência de problemas de saúde súbitos e inesperados aumenta drasticamente. Poderá surgir uma hipoglicemia repentina, uma sensação súbita de fadiga extrema, tonturas transitórias ou até mesmo episódios de desorientação. Não se trata de uma falha de inteligência ou de lucidez. É simplesmente uma manifestação natural do processo de envelhecimento humano. A capacidade do cérebro para processar informações rapidamente em situações de emergência e a velocidade de reação diminuem com a idade. Adicionalmente, a percepção do ambiente e a capacidade de termorregulação também se deterioram. Por exemplo, nos verões escaldantes portugueses ou nos invernos rigorosos do interior, os idosos são mais vulneráveis à insolação ou hipotermia, respectivamente, devido à menor capacidade do corpo para regular a temperatura. Permanecer sozinho ao ar livre por longos períodos em tais condições é extremamente perigoso. Já ouvi inúmeros relatos de idosos que, ao sair para fazer compras, sentiram-se subitamente tontos e desorientados. Felizmente, muitos foram socorridos por transeuntes atenciosos. Mais alarmante ainda é a situação de alguns idosos que sofrem de deficiências cognitivas ligeiras em estágio inicial, que ao sair sozinhos podem perder-se e não conseguir encontrar o caminho de volta para casa, causando uma angústia imensa às suas famílias. As nossas recomendações de ação para este ponto são: sair sempre acompanhado. Se planear sair por um período prolongado, mais de 1 hora, ou se o destino for um local desconhecido, isolado ou que exija maior esforço, é imperativo que seja acompanhado por um familiar, um amigo ou um cuidador. Controlar a distância e a duração das saídas. Para as caminhadas diárias e de lazer, opte por áreas seguras e familiares, próximas da sua residência. Evite atividades ao ar livre prolongadas durante as horas de maior calor ou de frio intenso, quando as condições meteorológicas são mais adversas. Levar consigo um kit de segurança essencial. O telemóvel deve estar sempre ligado e, idealmente, deve ter uma função de localização ativada. Tenha sempre consigo um cartão de identificação, onde constem os contactos de emergência de familiares e um resumo do seu historial médico. Leve também alguns rebuçados ou uma garrafa de água para prevenir hipoglicemia ou desidratação. Informar a família com antecedência. Crie o hábito de informar sempre os seus familiares sobre para onde vai, qual o caminho que pretende seguir e a que horas prevê regressar. Esta é uma medida de responsabilidade para com a sua família e, acima de tudo, uma forma crucial de autoproteção. Leo. Ajustar o horário de sono. Nem ficar acordado até tarde, nem dormir demasiado. Este é um tema que frequentemente gera equívocos entre os idosos. Muitos deles expressam: já sou velho, durmo menos, por isso deitar-me tarde não faz mal. Posso compensar dormindo mais de manhã. Ou, por outro lado, há aqueles que, por força do hábito da juventude, estendem as suas horas de vigília pela noite dentro, acreditando que, desde que o tempo total de sono seja suficiente, o horário em si é irrelevante. No entanto, para o corpo com mais de 80 anos, o impacto de ficar acordado até tarde é imenso e pode ser prejudicial. O corpo humano foi concebido para descansar e reparar-se durante a noite. A privação de sono noturno leva diretamente a uma série de disfunções. Flutuações drásticas da pressão arterial. Ficar acordado até tarde mantém o sistema nervoso simpático num estado de excitação prolongada. Esta condição pode provocar aumentos súbitos e perigosos da pressão arterial e um esforço excessivo para o coração, elevando significativamente o risco de acidentes cardiovasculares. Aumento do risco de quedas noturnas. Deitar-se tarde pode levar a um aumento da frequência de idas à casa de banho durante a noite. As condições de pouca luz noturna são um dos principais fatores de risco para quedas em idosos, com todas as suas consequências nefastas. Desequilíbrio hormonal e endócrino. A privação crônica de sono interfere com a secreção normal de hormonas, afetando negativamente o sistema imunitário e a estabilidade emocional, tornando o idoso mais vulnerável a doenças e alterações de humor. Contrariamente à crença popular, dormir demasiado tempo também não é benéfico. Pesquisas científicas demonstram que o repouso prolongado na cama pode agravar a atrofia muscular e retardar a circulação sanguínea cerebral. Em vez de se sentirem mais descansados, os idosos podem, de facto, sentir-se mais letárgicos e com as reações mais lentas. É importante notar que muitos idosos com 80 ou 90 anos têm, naturalmente, um sono mais leve e fragmentado. Este é um fenômeno fisiológico normal. Podem acordar várias vezes durante a noite,
mas o tempo total de sono pode ser perfeitamente adequado. A chave é não se angustiar se não conseguir dormir de forma contínua. As nossas recomendações de ação para este ponto são: estabelecer um horário de sono ideal. Sugerimos que se deite entre as 21 horas e as 22 horas, visando um período de sono de 7 a 8 horas. Se acordar durante a madrugada, evite a ansiedade. Pode ouvir música relaxante ou ler algumas páginas de um livro até sentir o sono regressar. Não se force a levantar e a iniciar atividades. Limitar a duração das cestas. Uma pequena cesta ao meio-dia, com a duração de 10 a 20 minutos, é geralmente suficiente para revitalizar. Evite cestas prolongadas ou o sono profundo durante o dia, pois isso pode perturbar o sono noturno. Criar um ritual relaxante antes de dormir. Durante a hora que antecede o sono, evite a exposição a programas de televisão estimulantes ou ecrãs. Em vez disso, considere fazer um escalda-pés com água morna, ouvir música suave ou dedicar-se a uma leitura leve. Estas atividades ajudam a relaxar o corpo e a mente, preparando-o para um sono de maior qualidade. 7. Não recusar ajuda. A aceitação é um ato de sabedoria para a longevidade. Este ponto marca uma mudança fundamental de mentalidade. É comum encontrarmos idosos com 80 ou 90 anos, em particular aqueles que ao longo da vida foram chefes de família, empresários bem-sucedidos ou mulheres que geriram lares com pulso firme. Estas pessoas carregam uma forte ética de autossuficiência e autonomia. Não querem incomodar ninguém. Não desejam ser vistos como velhos e inúteis. E para alguns, ser cuidado pode até ser percebido como uma afronta à sua dignidade. Esta teimosia, em ser completamente independente, é particularmente acentuada em Portugal, onde a cultura valoriza a força individual e o esforço pessoal. No entanto, quando analisamos esta atitude sob a lente da longevidade e do bem-estar, percebemos que a disposição para aceitar ajuda é, na verdade, um sinal de inteligência e adaptação. A medicina e a sociologia têm demonstrado consistentemente que o apoio social está diretamente correlacionado com a saúde e a expectativa de vida dos idosos. Quando um idoso recusa ajuda, está, sem o perceber, a aumentar os riscos de navegar pela vida de forma isolada e vulnerável. Por exemplo, prevenção de quedas e lesões. Permitir que alguém ajude a carregar objetos pesados ou a realizar tarefas que exigem esforço físico pode prevenir quedas perigosas e lesões. Redução do estresse mental. Deixar que outros ajudem a resolver questões complexas ou burocráticas pode aliviar uma carga mental significativa, reduzindo o estresse e a ansiedade. Acesso a tratamento atempado. Comunicar prontamente aos filhos ou cuidadores qualquer desconforto físico pode garantir uma intervenção médica crucial e a tempo, que pode fazer toda a diferença. Aceitar ajuda não é um sinal de fraqueza, é uma estratégia pragmática de gestão da vida. É usar a força e a capacidade dos outros para compensar a diminuição natural das suas próprias funções físicas e cognitivas. Há uma senhora na nossa comunidade, Dona Ana, que vivia em Cascais. Inicialmente, ela recusava categoricamente qualquer ajuda dos filhos para ir às compras ou para a limpeza da casa, insistindo que ainda conseguia fazer tudo. No entanto, os seus filhos notaram que ela estava cada vez mais exausta e irritadiça, pois, na verdade, já estava a exceder as suas capacidades. Posteriormente, Dona Ana, encorajada pelos filhos, começou a aceitar pequenas ajudas. Para sua surpresa, descobriu que, ao delegar algumas tarefas, tinha mais tempo e energia para se dedicar à sua paixão pela pintura e para conversar com as suas amigas de longa data. O seu humor melhorou visivelmente e a sua qualidade de vida floresceu. As nossas recomendações de ação para este ponto são: libertar-se do peso da teimosia. É crucial que se liberte da necessidade de provar que consegue fazer tudo sozinho. Já contribuiu enormemente para a sua família e para a sociedade ao longo de uma vida. Agora é o seu tempo de desfrutar da velhice. Acredite, os seus filhos e netos desejam ardentemente que viva o mais tempo possível e com a maior estabilidade e felicidade. Pedir ajuda e comunicar as suas necessidades. Seja proativo e claro ao expressar as suas necessidades. Seja para tarefas domésticas, pequenas coisas do dia a dia ou questões de saúde, comunique-as prontamente à sua família, cuidadores ou amigos. Não espere que adivinhem. Ver a aceitação de ajuda como um fluxo de amor. Quando aceita a ajuda dos seus entes queridos, está, na verdade, a dar-lhes a oportunidade de expressar o seu afeto
e a proporcionar-lhes a tranquilidade de saber que está bem cuidado. Ao proteger-se a si mesmo, está simultaneamente a fortalecer os laços familiares e a promover a harmonia nas suas relações. 8. Não se preocupar demasiado e não ser demasiado rigoroso consigo mesmo. Esta é, talvez, a área que mais profundamente afeta o bem-estar físico e mental. Após os 80 anos, muitos idosos, mesmo sem problemas físicos significativos, são atormentados por preocupações e angústias. Eles temem adoecer e tornar-se um fardo para os filhos, receiam a solidão, a incerteza do futuro ou a insuficiência financeira. Este desgaste mental prolongado, esta ruminação constante, pode ter um impacto mais devastador na longevidade do que qualquer doença física ou medicação. Muitos idosos, que dedicaram uma vida inteira ao trabalho árduo e à poupança, acham difícil relaxar e desfrutar na velhice. A psicologia e a geriatria são unânimes em sublinhar que o estado de espírito e a saúde mental podem ter uma influência maior na expectativa de vida dos idosos do que os tratamentos médicos. Viver em um estado prolongado de ansiedade, depressão e preocupação excessiva leva à manutenção de níveis elevados de hormonas de estresse, como o cortisol, no organismo. Estes níveis cronicamente elevados prejudicam o sistema imunitário e aceleram o envelhecimento do sistema cardiovascular. Ao chegar aos 80 anos, já experienciou a vasta tapeçaria da vida. As alegrias e as tristezas, os nascimentos e as perdas, os triunfos e os desafios familiares. A sua bagagem de experiências é imensa e rica. Nos anos que se seguem, não há necessidade de provar mais nada a ninguém, nem de carregar fardos adicionais. É o momento de colher os frutos da sua jornada. Lembro-me de um avô em Braga que, após a sua reforma, continuava a preocupar-se incessantemente com as despesas de educação dos seus netos. Essa preocupação constante afetava gravemente a sua saúde. Mais tarde, por conselho do seu médico de família, ele começou a aprender a libertar-se dessas angústias e a redirecionar a sua atenção para os seus próprios passatempos. Começou a aprender a cozinhar pratos novos e a experimentar receitas tradicionais. Quando ele conseguiu focar a sua energia no prazer do presente, o seu sono e a sua digestão melhoraram milagrosamente, e a sua saúde geral teve uma recuperação notável. As nossas recomendações de ação para este ponto são: focar-se no aqui e agora. É essencial que se diga a si mesmo: a minha principal responsabilidade é desfrutar do conforto e da alegria que este dia me traz. O passado não pode ser alterado e o futuro é inerentemente incerto. Invista a sua energia nas pequenas alegrias diárias, nas pequenas certezas do presente, cultivar o convívio social e os passatempos. Procure conversar mais com os seus amigos de longa data. Participe ativamente em atividades comunitárias. Em Portugal, há uma vasta oferta de clubes, centros de dia e ateliês de interesse específicos para idosos. Aprenda algo novo, mantenha o seu cérebro ativo e a sua mente estimulada. Aprender a perdoar-se e a deixar ir, não se prenda a decisões ou erros cometidos na juventude, remoendo arrependimentos. Da mesma forma, evite criar expectativas irrealistas em relação aos seus filhos ou netos. A verdadeira leveza de espírito e a ausência de preocupações são os maiores presentes que pode dar à sua própria saúde. Conclusão e agradecimento. Caros amigos e espectadores do meu canal, agradeço sinceramente a sua paciência por terem acompanhado esta profunda análise até ao fim. Hoje, exploramos em detalhe as 8 práticas essenciais que é melhor abandonar ou modificar após os 80 anos para cultivar uma vida mais longa e saudável. Agora, para solidificar esta valiosa sabedoria, vamos sintetizá-la num mantra da longevidade de 5 letras, uma ferramenta concisa para o ajudar a reter e aplicar esta chave dourada da saúde na sua vida. Este mantra é: ver, dar, par, comer, levar. Ver, verificar ativamente. Este ponto corresponde à nossa primeira recomendação. Abandone a atitude passiva de ignorar os sintomas e adote uma postura proativa em relação à sua saúde. Qualquer desconforto persistente deve ser encarado como um sinal de alarme do seu corpo. Procure sempre investigar a causa de imediato. Lembre-se, o diagnóstico e a intervenção precoces são o melhor investimento na sua saúde. Dar. Saber ceder a tempo. Este ponto interliga-se com a segunda e sétima recomendações. Não se esforce desnecessariamente. Se houver tarefas domésticas que possam ser feitas por outros, deixe-os fazê-las. Se houver trabalhos fisicamente exigentes, delegue-os. Reconheça a sabedoria em delegar o esforço físico
e o estresse mental desnecessários a outros. Par. Sempre acompanhado. Este ponto abrange a terceira e quinta recomendações. Ao tomar banho, é imperativo que haja alguém em casa, e a porta do WC deve estar destrancada. Para saídas prolongadas, a companhia é essencial. Esta é a base inegociável para a segurança dos idosos. Comer. Alimentação equilibrada. Este ponto refere-se à quarta recomendação. Abandone dietas excessivamente restritivas e insípidas. Adote uma nutrição equilibrada como o padrão de ouro para a sua alimentação. Garanta uma ingestão adequada de proteínas de alta qualidade para preservar a massa muscular e fortalecer o sistema imunitário. Levar. Leveza de espírito. Este ponto engloba a sexta e oitava recomendações. Mantenha um horário de sono regular. Evite ficar acordado até tarde e liberte-se de preocupações excessivas. Direcione a sua energia para desfrutar do presente e para cultivar uma mente tranquila. Lembre-se, a paz interior é o mais poderoso elixir da longevidade. Viver uma vida longa não é, por si só, o objetivo final. O que realmente importa é viver uma vida com qualidade. E é precisamente a qualidade de vida que, paradoxalmente, nos permite viver por mais tempo. Após os 80 anos, os nossos bens mais preciosos não são as riquezas materiais, as propriedades, mas sim o conforto do corpo, a serenidade da mente e a capacidade de saborear as pequenas felicidades cotidianas. Desejo-lhe um sono reparador, refeições prazerosas, passos firmes, uma comunicação clara, um coração leve e uma vida plena de autonomia e bem-estar. O conteúdo que partilhamos hoje pode ter sido extenso, mas carrega consigo os nossos desejos mais sinceros e as recomendações mais fundamentadas para os nossos idosos. Se teve a paciência e a dedicação para assistir até este ponto, quero expressar a minha mais profunda admiração. Isso demonstra que não só se preocupa com o seu presente, mas também que está empenhado em construir um futuro mais seguro, feliz e gratificante. As 8 coisas a não fazer que discutimos hoje são, na sua essência, um exercício de subtração, uma forma de redirecionar a sua energia de atividades de alto risco e baixo valor para aquelas que verdadeiramente promovem a segurança, o conforto e o bem-estar. Para finalizar, deixo-lhe uma citação para reflexão. Na segunda metade da vida, a segurança é a única carta na manga. Se sente que a partilha de hoje foi benéfica para si ou para os seus entes queridos, por favor, não hesite em clicar no botão gosto e em partilhá-la com todos os amigos e familiares que estão a aproximar-se ou que já ultrapassaram a marca dos 80 anos. Ajude-nos a fazer com que esta sabedoria sobre longevidade alcance o maior número de pessoas possível. Além disso, ficaria muito grato se partilhasse nos comentários qual dos 8 pontos o tocou mais profundamente e se tem outras dicas de longevidade que gostaria de partilhar conosco. Cada uma das suas mensagens será lida com a maior atenção. Muito obrigado por assistir ao Kenko Atoi, o seu recurso de saúde de confiança. Eu sou o Dr. Miguel Silva e espero vê-lo no nosso próximo episódio.